Nova semana, 5 novos jogos lançados desde a última sexta. Terror no espaço, mistério Lovecraftiano, van retrô numa floresta, horror tático com cara de PS1 e sobrevivência subaquática com uma história nos bastidores que é quase tão dramática quanto o jogo em si. É hora de apertar o F5 e atualizar a sua lista de jogos. Começamos com Terror no Espaço. Directive 8020 é o quinto jogo da série The Dark Pictures, a mesma linha de horror narrativo do estúdio que criou Until Dawn. E esse é, sem dúvida, o mais ambicioso da série até agora. A premissa é essa: a humanidade está em colapso, um grupo de astronautas parte numa missão para encontrar um novo planeta onde a raça humana possa recomeçar. A nave se chama Cassiopeia. O destino é um planeta chamado Tau 7F. Como de costume, as coisas dão errado. Uma ameaça alienígena começa a se infiltrar pela nave. Mas o que torna esse jogo interessante não é só o terror. É que essa ameaça consegue copiar perfeitamente qualquer coisa e qualquer um. Você nunca tem certeza de quem é quem. Como em todos os jogos da série, as suas escolhas importam de verdade. Personagens sobrevivem ou não, dependendo do que você decide. E a novidade aqui é o sistema de Turning Points. Você pode voltar às decisões anteriores e refazê-las, sem precisar reiniciar o jogo do zero. É uma adição bem-vinda para quem quer explorar finais alternativos sem passar horas repetindo tudo. Tem modo solo e modo até 5 pessoas jogando juntas, que é sempre uma experiência única em jogos assim. O modo online está previsto para chegar depois como uma atualização gratuita. O jogo é bonito, é tenso e vai te fazer desconfiar de todo mundo na tela. Disponível no PS5, Xbox e PC. Segundo jogo, e esse é para quem gosta de mistério. Call of the Elder Gods é uma aventura de investigação em primeira pessoa, ambientada num universo de horror cósmico. É a sequência de Call of the Sea, lançado em 2020, mas você não precisa ter jogado o primeiro para curtir esse. O jogo te situa. A história acompanha 2 personagens, Harry Everhart, um professor universitário que começa a ter visões perturbadoras, e Evangeline Drayton, uma estudante que é atormentada por sonhos de um artefato misterioso que ela nunca deveria ter tocado. Os dois se unem para descobrir o que está acontecendo, e o que descobrem é muito maior do que esperavam. O jogo não tem combate, não tem ação. O que tem são ambientes belíssimos cheios de pistas, puzzles que exigem observação real, troca de perspectiva entre os 2 personagens e uma história que vai se abrindo lentamente até chegar num lugar que ninguém esperava. A jornada passa por Massachusetts, Islândia, Austrália e lugares que não fazem parte desse mundo. A trilha sonora e o visual deixam cada ambiente com personalidade própria. Tem sistema de dicas para quando você travar nos puzzles, sem que isso estrague a sensação de descoberta. Dura entre 6 a 8 horas e está disponível no PS5, Xbox, Switch 2 e PC. E esse é para quem quer só relaxar, sem complicação. Outbound é um jogo focado na exploração. Você tem uma van, você dirige, coleta recursos, constrói coisas, personaliza a van e continua dirigindo. Não tem inimigo, não tem perigo real, não tem pressão de nenhum tipo. É o tipo de jogo que você liga quando quer relaxar, ouvir uma boa trilha sonora e só existir num mundo bonito por algumas horas. E o mundo é bonito de verdade. Tem até um cachorrinho que você pode adotar. O loop de coleta e construção pode enjoar com o tempo. Não tem grandes surpresas no que você faz, só onde você faz. Mas para quem quer exatamente isso, um passeio bonito sem cobrança, Outbound funciona muito bem. Disponível no PS5, Xbox, Switch e PC. E se você joga no PC, presta atenção nesse aqui, porque ele tá passando despercebido no radar de todo mundo. Vultures, Scavengers of Dead é o resultado de 4 anos de trabalho de 2 desenvolvedores independentes. Sim, o jogo foi feito por 2 pessoas. A premissa: uma metrópole foi varrida por um desastre biológico. A infecção transformou os moradores em algo que não é mais humano. Você controla 2 agentes, Leopoldo e Ember, contratados para entrar na zona de quarentena, coletar material e descobrir a origem do surto para ajudar a criar uma cura.
A inspiração declarada é Resident Evil, tanto na atmosfera de horror de sobrevivência, quanto nas mecânicas de recursos limitados. Mas o combate aqui é por turnos, como um jogo tático. Cada decisão importa, munição é escassa, saúde é preciosa, e os ambientes guardam segredos que vão completando a história. A estética é deliberadamente retrô, aquele visual de polígonos baixos que remete aos anos 90. Não é limitação técnica, é escolha artística, e funciona. A atmosfera ficou genuinamente perturbadora. Por enquanto está disponível só no PC via Steam, sem versão para console por enquanto. E chegamos ao maior lançamento da semana, Subnautica 2. Se você jogou o primeiro Subnautica, e existe uma boa chance de você ter jogado, que ele vendeu mais de 10 milhões de cópias, você sabe que essa franquia representa um jogo de sobrevivência subaquática num planeta alienígena, onde o oceano é o personagem principal e o medo vem do que você não consegue ver lá embaixo. O segundo jogo leva tudo isso para um novo planeta. Nova fauna, novos biomas, novas profundezas e a grande novidade: agora tem co-op para até 4 jogadores. Você pode encarar o abismo com amigos, o que provavelmente vai fazer a experiência mais divertida e assustadora ao mesmo tempo. O desenvolvimento do Subnautica 2 envolveu uma disputa séria entre a empresa investidora e a equipe criativa. Houve ações judiciais, lideranças foram afastadas e reintegradas, a empresa investidora chegou até a ser removida do campo de publicadora nas lojas digitais em abril deste ano. Foi um processo longo e difícil para todo mundo envolvido. E no meio disso tudo, a equipe criativa continuou trabalhando. Graças a isso, o jogo chegou. É irônico e triste ver um estúdio ter que lutar contra a própria investidora para garantir a visão do jogo. Subnautica 2 está em acesso antecipado. A versão de lançamento já tem conteúdo suficiente para muitas horas de exploração, e o estúdio estima cerca de 2 a 3 anos até o lançamento do jogo completo. Por enquanto está disponível no PC e Xbox apenas, sem versão para PS5 confirmada ainda. Uma semana movimentada. Como sempre, quem decide é você. Qual desses você vai jogar primeiro? Deixa aí nos comentários. Se curtiu esse F5, deixa o like, ajuda muito o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Toda quarta F5 Reboot, clássicos que merecem outro play, e toda sexta F5 da semana, 5 dicas de lançamentos. Para dar um upgrade no setup, dá uma olhada no comentário fixado. Links com as melhores ofertas atualizados toda semana. Um abraço e até a próxima!